Olá, começando mais um CREFcast, podcast do profissional de Educação Física, promovido pelo Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco, o CREF12-PE. E hoje vamos falar de esporte à vela em Pernambuco, a atuação profissional e o crescimento dessa modalidade tão importante no Brasil e no mundo. Recebendo só craques aqui sobre o assunto, e ao meu lado o nosso conselheiro Hugo Alves. Conselheiro Hugo, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, ansioso aí para essa conversa. É um esporte realmente que eu não conheço pouco, mas que vem crescendo, né, no estado. E vamos embora começar, que eu vou aprender bastante hoje aqui. Bem-vindo, professor Hugo. Recebendo também Idson Fagner, personal training, com foco em treinos personalizados em emagrecimento, saúde e performance. Também preparador físico da equipe de vela pernambucana do Cabanga Yacht Clube, com atuação na preparação física de atletas, com foco em desempenho, resistência e prevenção de lesões. Professor Idson, bem-vindo ao CREFcast. Boa tarde e obrigado aí pelo convite. Vamos embora. Vamos embora. Edival Júnior, bem-vindo. Bacharelado em Educação Física pela Universidade Salgado Oliveira, mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e preparação de atletas de alto rendimento do esporte à vela, especializado em elaboração, planejamento tático e técnico de atletas, e atualmente é treinador técnico esportivo do Cabanga Yacht Clube, que eu já soube que está lá há 29 anos, é uma vida dedicada ao Cabanga. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal do CREF. Eu acho que esse é um espaço muito importante para a gente trocar ideia, apresentar um pouco do esporte à vela às pessoas que ainda não tenham tanto conhecimento. E acho que esse espaço aí é bem interessante para a gente, e parabéns aí pelo evento que vocês estão criando aí, esse cenário positivo para o pessoal da educação física. Obrigado, professores, sejam bem-vindos. Como está o cenário do esporte à vela no estado de Pernambuco, professores? O esporte à vela ele é muito cíclico, tá? Depende muito, às vezes, da gestão do clube, depende muito do trabalho de base, que é uma coisa que tem que ser sempre contínuo. Agora a gente conseguiu um espaço muito positivo para a vela, conseguimos montar dentro do Cabanga um núcleo de vela separado completamente dos outros segmentos. Então a gente está conseguindo estruturar bastante. A ideia é sempre tentar profissionalizar cada vez mais o esporte, até porque a gente está no status hoje em dia com atletas que potencialmente vão para os próximos Jogos Olímpicos. Então a gente tem, junto com a parte da parte física, a parte da ciência, envolvimento no esporte e a estrutura também necessária. Então o Cabanga hoje em dia proporciona isso para a gente. Então a gente tem desde a base da escolinha, certo? O número está bastante alto. Acho que é um número assim que a gente nunca teve nos últimos anos. Ou seja, a gente sabe que tem uma evolução e a gente tem uma continuidade no esporte, graças a justamente esse implemento de vários novos atletas na escolinha. A classe optimista também tivemos aí quase 100% em aumento do número de praticantes. E a classe optimista é a base de tudo, é o que vai permear aí durante vários anos as outras classes, como classe olímpica, pan-americanas. E eu acho que a gente vem passando por um processo aí bem positivo. Então a estrutura está cada vez melhor. A diretoria do Cabanga enxerga realmente a vela hoje em dia como um carro-chefe do clube, atividade primária. Então isso é muito positivo. E quando alinha a gestão com a parte da estrutura e a capacitação profissional, eu acho que só tende a crescer realmente e evoluir no esporte. E esse crescimento se deve a quê? É um crescimento regional ou esse cenário a nível Brasil também acontece? Não é que seja um crescimento regional, ele é bem pontual, tá? Ele acontece realmente em alguns determinados clubes do país. Eu diria a você que em relação à estrutura, em relação ao número, eu acho que a gente é o clube que mais cresce no Nordeste. No Brasil, tem outros clubes no Sul e Sudeste que realmente tem muito mais tradição e muito mais tempo de vela, e consequentemente esses clubes têm muito mais massa crítica de participação, mas a gente está no período muito positivo em relação a isso, a crescimento, a desenvolvimento e estruturação. E quando ele fala Nordeste, ele está falando de grandes clubes que temos na região, né?
Com certeza. Yacht Clube da Bahia, Bahia, Bahia de referência Salvador. também nacional. Que é o iate, né? Yacht Clube da Bahia. Então, são dois expoentes no cenário da Vela do Brasil. Perfeito. Professor Idson, o que favorece Pernambuco na questão do esporte à vela? A região de litorânea, é o clima, o que é que favorece o estado que se destaca a nível Nordeste? Tudo aí já ajuda, né? O nosso clima aí, né? Quando a gente pega aí o verão, a gente pega também essa bacia que a gente tem aqui, né? A bacia do Pina, né? Que Pucabanga já favorece bastante. É diferente dos demais, né? Também, né? Porque a gente tem aqui essa área aí do rio, né? Que a gente utiliza muito. E a gente faz algumas temporadas em dois semestres, né? A gente faz aqui o primeiro semestre e o segundo semestre a gente pega os atletas do Optimist e leva para Maria Farinha, que é a nossa subsede, né? Então a gente faz um treino aqui e lá quando a gente leva eles eles já saem do rio, né? Da área ali do rio que não tem tanta... Não é nem correnteza, é onda, né? E leva para Maria Farinha, que eles vão vivenciar também o mar mais... Aligémar, Ali já é mar. Aí já pegam mais vento, além do mar mais aberto, né? Para quem nunca teve contato com o esporte à vela, o que é necessário para iniciar na modalidade, professores? Basicamente, é procurar os clubes que disponibilizam escolas de vela, tá? E iniciar no esporte. A gente tem escolinhas permanentes de Optimist para criança. Esse ano a gente iniciou uma turma Kids e é uma experiência que a gente teve muito positiva. Qual a idade? Até que A idade? partir de 4 anos de idade Até que idade? até 6. Essa turma Kids inicial. Essa turma vai com fiscalizada. Instrutores. Todas as turmas para crianças, ela sempre vai ter um monitor instrutor a bordo durante todo o tempo, tanto na parte de água, o treino prático, quanto na parte interna. Essa turma Kids, a gente adotou um Funcional Kids. Então a gente tem profissional de educação física lá trabalhando com essas crianças, fazendo um trabalho funcional. Vamos imaginar um aquecimento, só que voltado para também... não só para vela, mas a aptidão física, coordenação motora, trabalho... Despertar mais o lado motor, né, das Exatamente. crianças ali. Então a gente trabalha essa parte do funcional, Muito. porque hoje em dia a gente sabe que cada vez as crianças estão tendo menos oportunidade de trabalhar essa parte física. Então a gente sugere nessa turma iniciante, naquele período que está ainda em desenvolvimento da parte motora, a gente faz esse trabalho funcional e é tipo 60% a 70% da aula é voltada para isso aí e o resto também, os 30% da aula, a gente faz com atividade prática na vela. A vivência então a gente pra consegue, água. exatamente, a gente consegue juntar essas duas possibilidades numa única aula. E eu acho que isso é uma situação muito positiva, a gente está tendo muita procura. Já temos turma lotada, estamos abrindo outra turma agora. E foi uma sacada assim, que eu vou dizer que meio que vai revolucionar um pouco esses atletas lá na frente. Porque a gente trabalhando essa base motora... Que é uma inserção muito cedo, né? Muito cedo, exato. Então essa iniciação nessa base motora vai garantir que lá na frente, no alto rendimento, a gente tem atletas com um bom approach físico, né? Para a prática do esporte. Para você ver a importância do profissional de educação física nessa inserção, né, professor? Verdade. E outra também, né, Júnior? Até tirar esse medo que muita gente que não conhece o esporte tem. Todas as crianças, a vela jovem, independente de todos os atletas e não atletas, tem a segurança. Por quê? Que todos descem de colete. Então, ninguém... eu sei... Muitas vezes as crianças... eu sei nadar, tio. Não. Tem ali toda a segurança, né? A gente tem os instrutores, eles descem todos eles com coletes, né? Para que se... Às vezes acontece, você tá ali velejando, vira o barco. Então, mas isso a gente prepara antes, durante a colônia de férias, né? Que é quando a gente faz essa captação de alunos, né? Para a escolinha. São 2 vezes ao ano? Isso, a gente faz em janeiro e julho. Então, é ali que a gente começa Mas depois a trabalhar a base. Isso, porque a gente faz a colônia e depois a gente abre e dá continuidade a turma, né? Eles vêm, os pais matriculam, eles começam a fazer parte da escolinha. Mês de julho de 2016. 2026, sim. Vão abrir novas vagas? Sim, novas vagas. A semana que vem a gente já vai estar lançando a nova colônia de férias desse ano. Inicialmente a gente
tinha apenas uma semana, só que a procura, todos os anos, a gente tá tendo uma procura muito grande, tá tendo sempre lista de espera. Como é que faz? Abrimos a segunda semana. Como é que faz para se É inscrever? só entrar no Instagram? Cabanga. Vai sair no Instagram. Instagram do Cabanga. @ Cabanga Teatro Clube. Maravilha. E teve essa crescente depois que a gente começou a abrir, não só para sócio, mas também não sócio. Perfeito. Que a gente também tem hoje em Sim, dia isso é importante. a escolinha adulta que eu lhe falei. Porque muitos pensam que é só para Só para sócio, exatamente. Então existe também Sócios vaga e não pra sócios, A exatamente. escola de vela do Cabanga ela é aberta para sócios e não sócios. Isso. Desde a Aberta ao criança de 4 Isso. anos de idade até os senhores mais jovens, a partir de 60, 70 anos. Ou seja, a prática do esporte ela não tem idade. Perfeito. Então a gente tem a possibilidade de qualquer pessoa que tem interesse de conhecer e praticar o esporte à vela, a gente tem escolas de vela para todas as idades. Que lá, viu, Gão? Conhecer lá e fazer uma aula Professor, vela adulta aí vocês. Vou convidar o pessoal Sintam-se do CREF convidados, fazer uma sintam-se aula. convidados. Gostei. Professor, o Edivaldo falou muito bem essa questão do papel do profissional da educação física. Eu queria lhe ouvir como conselheiro e profissional da educação física essa importância do profissional dentro do esporte à vela, né? Tanto para a formação de atleta, como também para os praticantes. Essa importância do profissional, que muita gente desconhece, inclusive, que existe profissional de educação, Educação física no física. esporte e a A vela. essencialidade dele também na modalidade, né, professor? Com certeza, né? Eu tinha conversado com os meninos antes, né? Que, assim, realmente eu conheço pouco do esporte à vela. Mas minha dúvida era essa, como é que tá a procura dos profissionais, né, de educação física, né? Assim, se existem pessoas capacitadas, né? O Júnior até falou que tem essa falta de profissionais, assim, específicos, né, no esporte. Então, na verdade, era até uma pergunta. Como é que está o mercado hoje, assim, a procura dos profissionais de educação física, né, pelo esporte à vela? Como é que, né, o CREF pode ajudar, né? Como é que a gente podia fazer essa divulgação para os profissionais, né? Se existem, né, cursos específicos, né, para o esporte, porque, assim, eu acho que acrescenta muito para a educação física, né, para o nosso mercado. O esporte que, como o Júnior falou, agrega todas as idades, né, tirar as crianças, né, de tela, de tudo, colônia de férias, que é uma ideia maravilhosa. Acho que é outra coisa que a Cabanga está de parabéns, né? Que é aberto ao público, né? Isso. Para sócio, que eu acho que isso agrega. Acho que foi a pergunta que eu fiz para Júnior, né? Certo? Parabenizar o pessoal do Cabanga. Mas aí minha dúvida era essa, era perguntar como é que está a procura dos profissionais, como é que está o mercado profissional da educação física. Vou pegar até a parte que Júnior falou, né? Se, para dar uma ideia aí, se puder inserir, né? O conhecimento, né? Sobre o esporte à vela nas aulas de educação física na própria faculdade, né? Eu falo por mim também, porque eu conheci Júnior na faculdade, a gente estudou junto e eu não conhecia o esporte à vela. Então o Júnior me trouxe para o Cabanga e aí eu comecei a conhecer o esporte à vela, né? Comecei a vivenciar. Aí foi quando eu comecei a participar justamente da preparação física dos atletas e comecei a velejar, aprender a velejar, né? Aprender a velejar. Até então eu não conhecia também o esporte à vela. Então o Júnior tem mais prioridade para falar sobre isso aí e dar essa ideia de como a gente pode Muito bom. fazer com que o pessoal da área da educação física esteja em faculdade, né, estudando, né, cursando a educação física e possa abrir esse leque aí para eles conhecerem, né, Júnior? Muitos estudantes, né, estão se formando, aí fica procurando um nicho. Qual nicho entrar? Isso. E eu percebo que é um grande nicho, né? Positivo, a gente tem uma necessidade de mão de obra assim, Olha, gigante e a gente não tem profissionais qualificados que atendam essas vagas. olha aí, ó. Dica de ouro. Exatamente. Professor Júnior. E voltando à questão do profissional da educação física, assim, é muito importante que em todos os esportes realmente você tenha essa oportunidade de juntar junto à educação física o esporte. Essa ideia mesmo da colônia de férias, a gente não existia. Isso é só um exemplo do que, quando começou esse novo movimento da vela. Eu comecei a estudar educação física e a gente fez uns trabalhos práticos na faculdade que era justamente montar a colônia de férias. Então, através dessa ideia, dessa colônia de férias que eu montei lá na faculdade, Que legal. e a gente estava com um número muito reduzido de atletas, o clube vinha passando assim por um período muito difícil na vela, a gente estava sem estrutura nenhuma, e eu sozinho lá, cheguei para a diretoria, apresentei um novo projeto. Os caras ficaram, vocês estão ficando louco? Quer fazer um negócio desse aqui? Colônia de férias, e a sua responsabilidade com essas crianças? Eu digo, rapaz, do jeito que tá aqui, eu garanto a você que vai ser sucesso e a gente vai ter estrutura para suportar tudo isso aqui. Aí montei lá o plano de trabalho. E assim, o Comodoro ficou meio reticente. Eu disse, cara, me dê essa oportunidade de startar isso aí, que eu tenho certeza que vai ser a nossa salvação.
Você foi ousado. Fui ousado. E hoje em dia a fila é grande, viu? E, cara, a primeira, eu fiquei naquela responsabilidade, fiquei muito, assim, apreensivo para saber se ia dar certo ou não. E a carga de responsabilidade que tem nas minhas costas, né? Isso. Mas, assim, graças a Deus foi um grande sucesso. A gente formou as primeiras turmas ali e isso foi uma crescente absoluta. A vela voltou a crescer justamente vindo dos novos atletas Perfeito. por conta da colônia de férias. Fizemos campeões brasileiros, campeões sul-americanos. Vários talentos foram descobertos através da colônia de férias. Hoje em dia é um evento Exatamente. muito consolidado. Sabe? Quantos anos já tem a colônia de férias? No Cabana? Acredito que já tem uns 25 anos. Isso. Puxa. 25 anos de edição aí, que é sempre, assim, sucesso absoluto. E a porta de entrada para os novos atletas. Exatamente. A gente abre em janeiro, a gente faz só uma semana, por quê? Porque a gente pega também no mês de janeiro o Campeonato Brasileiro de Optimista, né, Júnior? Sim. Então, muitas vezes o Júnior está ausente, né? Então, o pessoal da vela precisa, até os próprios monitores também, que são os velejadores, né, da flotilha, eles que dão apoio a gente também com as crianças, então eles precisam estar viajando também para competir. E mês de julho, eu garanto a vocês que se a gente tivesse como abrir as 4 semanas, tinha muita gente, porque ainda fica gente na fila, viu? Então a gente abre 2 semanas e é sucesso. E a vela exige muito preparo físico? A vela de alto Pode se rendimento, sim. destacar. A vela de alto rendimento, sim. Que tipo de habilidade? Cara, é muita parte tem muita isometria, sabe? A postura da escora ali, você depende muito da isometria. Core, né, Júnior? Core, Capacidade física de resistência, força. Mas resistência realmente é uma coisa... Porque imagina, uma regata dura 45 minutos, 1 hora. Então você tem que estar durante todo esse tempo fazendo o seu esforço físico está lá no limite máximo. E o mais importante, eu tenho que saber tomar decisão durante todo esse tempo. Perfeito. E a cabeça tem que estar muito tranquila, ou seja, tua preparação física tem que ser muito boa. Pra tu se manter pensando, às vezes tu tá velejando num lugar muito frio. Isso. Então isso também cai um pouco o teu condicionamento. A intensidade de vento, Exatamente. a ondulação da maré. Tudo depende justamente disso aí, ondulação e principalmente vento. Né? Quando eu faço o trabalho com os meninos lá, a gente procura a ideia, né? A ideia central é evitar lesões, né? Os meninos, os atletas, né? Por conta do manuseio, né? Uma hora estão no leme, outra hora estão com o cabo da escolta, que a gente chama do barco ali. Então, uma mão no leme, outra na escolta. E se tiver quanto mais vento, mais ele precisa fazer força para escorar o barco, para não deixar que o barco aderne, né? Vire. Então, eles precisam bastante de core, né? Perfeito. A região lombar também, que eu trabalho muito fortalecimento. A articulação de ombro, que os meninos ficam toda hora no leme e caçando a vela. Então, eles trabalham muito isso. E a posição que eles ficam, muitas vezes, da perna no joelho, na isometria também. Então, a escora já é isometria. Então, é que nem Júnior Então, disse. vocês trabalham onde? Em academia? A gente faz o trabalho na academia Tem do uns clube. simuladores lá no clube dessa cadeira De escora, isso. Justamente É uma máquina, é um equipamento. Ela Que simula a mesma posição que você está velejando, tem uma regulagem aí Perfeito. de acordo com o velejador. Tá? O tamanho das pernas influencia muito essa regulagem dessa cadeira de escora e ele faz essa simulação toda na academia. Professores, quais são os principais desafios enfrentados hoje no esporte à vela em Pernambuco? Bem, a gente está tentando desconstruir isso, mas existe uma ideia da questão do tubarão. É verdade. Tem esse folclore ainda que espanta Impacta bastante. Ainda impacta. Muito. Por mais que a gente fale com os pais, faça reunião constantemente, mas Existe aquele receio. que não tem contato nenhum com a água, sempre vai ter aquela ideia inicial. Então isso realmente, a gente tem que desconstruir isso. Como é que vai Garanto a você desmistificar isso? Assim, Existe contato esse... com a criança na água. Vamos imaginar que você está velejando na praia de Boa Viagem, na situação onde teve o maior ataque de tubarão. E o menino está lá no Optimist. Perfeito. Meu amigo, o único tubarão que a gente vê pulando é o tubarão lá da Disney. É, Que ele é o pula e golfinho, ataca o atleta Isso. embarcado ou alguma coisa desse tipo. Isso. Então, cara, é uma situação, para você ter um ataque, uma situação, são vários componentes ali que tem que se enquadrar numa situação que gere o ataque. Perfeito. Então, o cara tem que estar boiando ali muito tempo, uma água turva, o tubarão tem que estar no horário ali de caça. E mesmo que a gente... Eu mesmo velejo
ali na praia de Del Chifre, onde várias vezes já teve ataque. Eu já passei várias vezes que a gente capotou o Era isso barco. que eu ia dizer, eu já capotei ali algumas vezes. Viu? Algumas vezes ali, 10, 15 minutos dentro d'água. Esperando o É muito resgate ali. específico a situação, entendeu? Então, pô, tu tá velejando aqui, o tubarão tá perto, vamos imaginar. Perfeito. Tu virou, ele vai ver aquele negócio e, pô, tem alguma coisa ali, vai me espantar. O barco é muito maior do que na maioria. Então, assim, a possibilidade de você já ter um ataque, que não existe nunca no mundo nenhuma situação de ataque tubarão velejador. Perfeito. Tá? Então não existe. Então, nenhum isso já é indicativo. um indicativo, né? Um Isso. número E, expressivo. cara, e o contato com a criança na água, cara, é mínimo possível que você vira, você não passa 10 Perfeito. segundos. Eu ia fazer essa ali dentro da pergunta. água. Não tem um contato direto com a água. Não tem contato direto com a água. Mas isso realmente, a cultura do tubarão aqui em Pernambuco ainda é bem Impacta. negativa ainda para essas pessoas que estão pensando um dia em colocar alguma criança para velejar. E é muito importante a pergunta que ele fez. Por quê? Porque quando o primeiro dia de colônia, você não tem noção. Os pais ficam lá, as babás ficam lá, aquela loucura de gente assim no clube, né? E justamente por conta disso, esse medo do contato das crianças na água. E aí a gente começa ali na segunda-feira. Quando chega na quarta-feira, quinta, que o menino tá velejando sozinho, aí, meu amigo, o olho do pai dá uma chega brilha, né? E acaba perdendo. Mas o medo é justamente isso, ó, essa água suja. Mas e tem tubarão, e se ele virar? E aí a gente sempre a gente prepara antes, a gente faz uma simulação na piscina com todas as crianças. Eles sobem no barco, viram o barco, desviram o barco, retiram a água do barco, para, se acontecer na prática, já saber o que fazer. Quando eu falo também desafio, eu sei que vocês já estão nesse desafio da formação, que vocês já estão, né? Tendo resultados práticos, inclusive de campeões sul-americanos. E o desafio de incentivo. Há incentivo público com relação ao esporte à vela em Pernambuco, no Brasil? Como é que está essa questão do incentivo? Não, a gente é um esporte amador e a gente sabe que o esporte amador, no geral, tem um desafio muito grande que são recursos, né? A gente precisa ter uma ideia. A gente tem agora um atleta aqui com potencial olímpico e os pais ainda têm que bancar toda a estrutura e o investimento junto com o clube, lógico. A gente é muito feliz de estar no Cabangue Yacht Club, porque ele proporciona essa necessidade, às vezes, De ter uma grande investimento. infraestrutura, né? Então, Exatamente. infraestrutura. Mas mesmo assim, o esporte de alto rendimento ainda precisa de mais apoio da iniciativa privada, Pública. mais lei de incentivo para que você transforme recursos aí de impostos aí direcionados ao esporte. O Cabanga tem vários projetos, inclusive o Instituto Cabanga, eu esqueci até de falar nisso aí, o Instituto Cabanga é justamente a contribuição que o clube faz com essa parte social. A gente tem atletas que estão em formação, que tem todo o subsídio do Cabanga, temos um talento que vem aí justamente dessa ideia, desse projeto de inclusão social. O Instituto fica dentro do próprio O Cabanga. próprio Cabangué. Maravilha. Não conhecia. Idealizado pelo nosso hotel Comodoro Paulo Pérez. Assim, Isso. foi uma- Aproveitar e mandar um grande abraço para o Comodoro Paulo Pérez, pelo excelente trabalho que vem fazendo na frente do Cabanga, né? Muito bom, muito positivo. um excelente Mauricinho gestor. também, nosso assessor de comunicação, e Isso. gente da melhor qualidade. Então, assim, a gente vem com vários projetos de lei de incentivo, projetos através, inclusive, do Instituto Cabanga, de responsabilidade social, Isso. que a gente consiga também trazer futuros velejadores que saiam das escolas públicas, disso aí. Eu acho que isso é muito importante. As comunidades ali em torno de Brasília Teimosa têm uma Isso. assistência muito grande já do Cabanga, Perfeito. através do Instituto Cabanga. Tem um pessoal que caminha junto com a gente também, que é do Yacht Clube de Itamaracá também, que já estão vindo para mais próximo do Cabanga, estão participando dos campeonatos que a gente O de faz também. Itamaracá. O Yacht Clube de lá da Brasília, do Yacht Clube de... Sim. Não sei se o nome é Yacht Clube de É Yacht Pernambuco. Clube Recife. Do Recife. Existe ainda? Como é que está a situação do Yacht Clube? Existe, mas lá é mais motonáutica, né? Ele Ah. não tem ainda uma abertura para vela. Perfeito. Existem outras escolinhas do estado de Pernambuco? Escolinha de esporte a vela? Clube só Yacht Clube Tamaracá. Eles têm um projeto social lá bem interessante. Isso. Ah, boa. Dos clubes só esses dois núcleos. Só os dois núcleos, né? Isso. Falando sobre segurança. Que segurança é um ponto fundamental, né? Quais são os cuidados essenciais para a prática do esporte à vela, professores? Bem, colete salva-vida é algo indispensável, tá? Então, desde da Tomia Kids lá com 4 anos, quando a gente faz o briefing ali antes de ir para a água, todos eles já botam um colete salva-vida, ou seja, não existe a menor possibilidade de nenhuma criança
pisar num barco sem colete salva-vidas. Colete, exato. Essa noção básica de virar e desvirar o barco, a gente faz simulação, toda a preparação antes na piscina, e isso aí vai. Todas as aulas sempre vão ter instrutores, monitores, o tempo todo dentro d'água com essas crianças. Pra você ter uma ideia, essa turma Kids, o professor responsável, o instrutor responsável que vai pra água com ele sou eu. Ou seja, eu sou do alto rendimento do clube, mas eu retorno lá pra base, porque eu acho que tem uma necessidade de uma atenção especial. Para as outras turmas mais evoluídas, que já tem total domínio do barco, vão os outros técnicos, os outros monitores. Mas assim, eu procuro sempre passar por todos os ciclos, todos os níveis, que é uma coisa que é muito diferente do outro clube, mas a gente adota e eu acho que é muito positivo. O que acontece? Quando a criança sai de uma escolinha, sai de uma flotilha, que são os níveis, né? Pré-flotilha, iniciação na escolinha, pré-flotilha e flotilha. São os 3 níveis nessa parte do Optimist. Então, eu permeio por todos esses ciclos. Então, quando o cara tá lá na pré-flotilha, que ele já é um velejador formado, eu já tenho bastante intimidade com ele, porque eu conheci ele lá embaixo, desde os 4, 5 anos de idade. Então, é essa situação que é muito positivo, porque imagina você tá entrando numa... Eu mesmo tinha isso quando eu era da escola. Quando eu entrava numa turma nova de qualquer matéria, que eu entrava um professor novo, existia aquele receio, aquela, pô, como é que é esse cara? Como é que esse professor ele é chato, ele é bom? E aí, e como eu já permeio durante todos esses ciclos, quando tá lá em cima, o cara já sabe como é que vai lidar comigo. E eu também já sei como é que eu vou lidar com aquela criança. Então isso é muito positivo, sabe? Nessa E ele se torna profissional, e que idade? Depois que chegar na etapa... E passa para outra classe, né? Que a gente tem optimista, né? Existe como é que funciona Bem, essa questão? Profissional, no Brasil a gente só tem 2 atletas que se chama Torben Grael e Robert Scheid. Todos os outros são amadores. Todos os outros tiram dinheiro do bolso para bancar. Então acredito que a vela, por mais medalhas olímpicas que trouxe ao país, que é o segundo esporte com o maior número de medalhas olímpicas, Perfeito. continua sendo 99,9% amador. Então, vamos mudar um pouco esse nome de profissional para um velejador de alto rendimento. Alto rendimento. Seria o termo mais correto. Mais correto. Que é aí onde ele vai iniciar campanhas para Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos, Jogos Olímpicos. Então, isso aí inicia logo após o Optimist, que é aos 15 anos. Após os 15 anos. Após os 15 anos. E, inclusive, Pernambuco já revelou grandes nomes, não foi, professor? Com certeza. Pode dar exemplos aí? Já tivemos campeões mundiais, Cláudio Cardoso e Teddy Monteiro. Tivemos campeões Roberta da Rosa Borges, campeões sul-americanos. Agora mesmo, o nosso atleta em destaque é a Valentina. Roma Guimarães. Qual a idade dela? Ela tem 17 anos, já é top 5 no Mundial. Acabou de ser campeã sul-americana na Sub-19, 3º lugar geral. Então, Cabanga? Cabanga. 100% Cabanga, desde a colônia de férias. Olha pra ele, desde que idade? Desde 7. E Valentina foi uma das... É um exemplo, né? Que juntei esse feeling todo, né, com as crianças. Então, Valentina foi uma das que quando começou ali, ficava chorando no barco com medo. Eu sempre digo isso a ela. Isso eu lembro, viu? Sua entrada aqui, você entrava, ficava chorando, e Júnior, vem cá, acompanhava. Que Júnior tem muito disso. Às vezes os meninos têm esse medo. Júnior faz, não, deixa comigo, chama. E daqui a pouco tá o menino ali feliz da vida, velejando sozinho. E tira esse medo deles. E assim, a Valentina é o resultado da formação de todo um trabalho, Isso. né? Como é para vocês, como professores, aí ver já um resultado desse a nível mundial? Cara, é muito gratificante porque Isso você é como acompanha exemplo, o né? ciclo, você Cresceu acompanha o ali ciclo dentro de toda aquela formação. Diga você que a gente, como treinador e técnico desse pessoal, a gente, muitas vezes, eles passam muito mais tempo com a gente, contato direto, até às vezes com os pais. Às vezes os atletas começam a falar problemas que tem dentro de casa, de relacionamento e tal, que não falaria para os pais, mas fala pra gente. E assim, é muito gratificante mesmo. Quando o Dinho falou, Tina tinha essa particularidade. Primeira vez que ela foi correr uma regata lá em Maria Farinha, e seu ficou muito marcado. E aí eu disse, não, já alisei demais, tá na hora de agora apertar a porta, né? Apertar o parafuso. Acochar. E aí, como o treinamento da fase seguinte, da flotilha, ele é muito mais intenso, sabe? Necessita de muito mais condicionamento físico, trabalho e controle, e realmente a gente leva um nível de estresse lá para cima,
Porque eu tenho na minha cabeça o seguinte, tudo é uma preparação. O nosso treinamento ele tem que ter uma intensidade, tanto na parte física quanto na parte emocional. Eu acredito que tem que ser mais alto, às vezes, até do que uma competição. Então eu procuro elevar muito o nível de estresse, o nível de velocidade de manobra, a tomada de reação e de esforço físico, que é um treinamento, tem que ser capacitante, né? E aí ela, no primeiro treino dela, ela meio que... E aí comecei a dar um esporro, ela começou a chorar. Nem meu pai grita comigo, não sei o que lá. E aí foi aquela discussão. Eu digo, um dia você vai me agradecer disso. Aí outro dia ela foi pro campeonato fora. Foi com um técnico aí, sim, lá do Rio. E aí, Tina, como é que foi? Mas eu não levei um esporro. Eu digo, tá vendo? Tá no louco. Eu chego, às vezes eu erro, pergunto a ele o que aconteceu. Ele, não, você vai melhorar, na próxima você vai melhorar. Mas eu não levo um esporro, não sei o que eu errei. Eu digo, já saudade. tá assistindo falta. Lembra lá de trás que eu disse a falta, você. é verdade. Mas é bem por aí. Mas voltando a essa questão da vela, assim, é um esporte pra mim sensacional. Eu dediquei toda a minha vida nele. E os valores que são agregados ao esporte, o pessoal da educação física sabe muito bem, que são futuros profissionais altamente capacitados que aprenderam a perder, aprenderam a ganhar. Eu digo a você que a vela você perde muito mais do que você ganha. Então você tem que ter muita resiliência, muita força de vontade, manter a calma no campeonato, que não é uma regata que vai construir ou desconstruir o resultado. O resultado é construído numa série de 10, 12 regatas. Então se tu errou aqui, tu tem que ter a cabeça tranquila para na próxima já esquecer aquilo ali, aprender com os erros. Exatamente. Então essa parte psicológica é muito importante. Tanto é que quando a gente vai buscando nível olímpico, atletas de alto rendimento, como a gente falou, a gente precisa ter junto a equipe multidisciplinar. Então é onde o Dinho entra, é onde o psicólogo entra, o nutricionista, o fisioterapeuta. Então toda a nossa estruturação para montar o time completo para a Valentina está acontecendo no Cabanga. A gente está tendo o aporte e o suporte do Comodoro, da diretoria. Paulo Pérez assinou o cheque em branco acreditando nisso aí. E a gente está lá buscando todo esse suporte multidisciplinar para que a gente tenha a nossa primeira atleta olímpica da vela em Pernambuco. Perfeito. Já praticou esporte a vela? Ou só? Nunca. 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 Deu vontade, foi. Não, assim, eu até falei pros meninos, fiquei até ansioso. Vocês, assim, ganharam um fã. Pode ter certeza que vou ler bastante. Prometo uma visita lá, parabenizar o trabalho de vocês. Acho que a educação física agradece, né? O Cabanga também, parabenizar o Cabanga. E podem contar com o CREF, né? Para, de repente, a gente pensar em cursos de capacitação, né? Dessa divulgação para os profissionais, que eu acho importantíssimo. Eu acho um mercado promissor, então podem contar com o CREF. Vou lá visitar, gostei. De repente, pô, O sou convite já apaixonado foi por feito. esporte. Agora com o professor for, tem que botar ele pra... Eu sou apaixonado, Velejar, tem que botar pra velejar. sou apaixonado por esporte, assim. Pratiquei a maioria, luta e vela realmente era um esporte que eu não conhecia e vocês ganharam fã e vou lá visitar vocês. Pode ter certeza. Você é convidado foi a feito fazer aí. uma aula de vela para adultos. Vou mesmo. Pode pegar o pessoal do CREF e montar uma tripulação entre vocês. Boa. Gostei. Garanto a vocês aí 8 vagas aí Ótimo. pra gente fazer essa aula aí Ótimo, experimental. Ótimo. A mesma forma que o doutor, por exemplo, o professor ficou fã do esporte. Aí muita gente está assistindo, ficou fã também. É adulto, é de idade, é da boa idade. Pode estar, portas Com abertas. certeza, a gente tem classes aí que a gente consegue adaptar para cada idade, não tem? Coisa boa. Não é? O Optimist é um barquinho menor que vai para criança até 60 quilos. Esse aí não vai botar um adulto com exatamente. 50 anos, com, sei lá, seus 80 quilos. Aí a gente vai passando para os barcos maiores. Perfeito. Mas para cada idade, cada necessidade, a gente tem uma classe ideal que se encaixa naquele perfil. Maravilha. O serviço à sociedade. Professor. Demais. Gente, aí se a gente tivesse aqui mais 1 hora, 2 horas, o papo rolava, porque o papo é bom. E parabéns pelo trabalho de vocês, pela formação, pelo projeto, né? Pelos resultados já alcançados. Né? Professor, obrigado pela sua presença. Quer deixar algum recado, alguma mensagem aí para os nossos telespectadores e ouvintes? Fique à vontade. Repetir, parabenizar o trabalho do Cabanga, o trabalho do Júnior, o trabalho, né, do Whitson. E eu acho que o recado é isso, os profissionais, acho que mais um mercado, né, promissor, né, de quem tiver interesse em se capacitar, né. Eu acho que o esporte,
ele agrega, né, no nível social, né? A gente sabe que a obesidade está crescendo, então acho que tirar as crianças a gente sabe que hoje é uma preocupação grande, que é tirar as crianças aí de tela. Isso. Às vezes a criança, não gosta de futebol, não gosta, então eu acho que o esporte à vela é uma opção. Tira da tela e bota na vela. E bota gostei. Boa. Mas, assim, Boa. Acho que é mais uma opção, né? Eu sou apaixonado, eu tenho 2 filhos, que assim, que você já pensar que os 2 já fizeram de esporte, eu boto, não gosta desse, então vai para outro, então já né, assim, pode ter certeza que vocês ganharam um fã aí, um divulgador do trabalho, vocês do esporte à vela. Então acho que a mensagem é essa, acho que é parabenizar o trabalho de vocês, podem contar com o CREF, tá, por precisar. Boa. E parabéns pelo trabalho. Obrigado pela sua presença, professor. Obrigado. Venha sempre. Obrigado Venha pelo sempre. convite. Obrigado Venha pelo sempre. convite. Professor Idson, professor Júnior, deixa aí a mensagem que quiser e, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Agradecer aí ao CREF, né, pela oportunidade foi até do nosso amigo João, acho que é João Neto. Neto, que é de Palmares. Pronto, ele me conheceu, agora há pouco a gente foi para um congresso de esportes brasileiros, de esporte brasileiro lá em Campinas. Aí ele me conheceu lá e fez esse convite. E eu gostaria de avisar que o Cabanga está de portas abertas aí para receber e também para conhecer, né? Muita gente tem esse medo e não tem o conhecimento e tem esse medo, né? E tirar esse medo e ir lá participar, ir lá fazer uma aula experimental também com a gente, seja adulto, seja criança, né? Conhecer um pouco o esporte à vela. E estamos de portas abertas aí, o convite seja feito para vocês também aí. Vamos aguardar vocês lá para fazer uma aula com a gente. Iremos, com certeza. Professor Júnior, obrigado, meu irmão. Obrigado aí vocês aí pelo convite. O pessoal do CREF acredita que todo esporte tem que ter um órgão ali que seja responsável e regulador por todos esses profissionais. Eu acho que a capacitação profissional é o segredo do sucesso de qualquer esporte. E o CREF vem cada vez mais aí mostrando com excelência esse trabalho. E todo esporte só tem a agradecer a essa instituição que realmente vai validar todos esses profissionais que façam um trabalho digno, um trabalho que seja voltado não só a rendimento, promoção da saúde, mas todos aqueles viéses do esporte pelos excelentes profissionais. Perfeito. Professores, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Nos aguardem lá no Cabanga Yacht Clube. Aproveita e Todos convidados. manda um abraço lá para o nosso Comodoro Paulo Pérez, a todos que fazem o Cabanga Yacht Clube. Parabéns pelo trabalho de toda a instituição. E vocês que estão nos acompanhando, fique ligado aí, curte, deixa teu comentário, compartilhe esse programa riquíssimo, esse conteúdo maravilhoso que você assistiu até agora. E a gente se encontra no próximo CREFcast. Até o próximo.